Dando continuidade aí nas nossas aulas de React, agora a gente vai instalar algumas dependências que precisam aí para a gente continuar nosso curso, né? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é parar de usar o terminal, né? Não tem mais necessidade. Eu vou dar um Ctrl C aqui e aí eu vou fechar o terminal aqui do Mac, finalizar. E aí agora eu vou passar a usar o terminal do VS Code. A gente tem aqui o Product, Open Terminal. Aí a gente pode dar depois que abrir um ls, eu vou dar um zoom aqui um pouco maior para que fique mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Beleza, eu vou deixar aqui bem isso. E aí eu vou realizar uma série de comandos do Yarn. O primeiro comando que a gente vai adicionar é Yarn add react redux, porque a gente vai usar o Redux nas próximas aulas. Dando continuidade aí, existe uma maneira de você adicionar vários dependências de uma vez só. Eu vou utilizar ela aqui, yarn add react router doom bootstrap e react strap. Então, o Bootstrap e o React Strap são duas maneiras de você trabalhar com Bootstrap no React. Se você for ver algum tutorial na internet, pesquisar isso no Google, existem várias maneiras de você utilizar o Bootstrap com o React, e essa é uma das maneiras que eu encontrei que a gente adiciona através de dependências, tá? Então nós vamos instalar essas três dependências, React Router Doom, Bootstrap e React Strap. A única coisa que eu tinha escrito errado aqui é React com T, né? React Strap. Eu tinha escrito errado, e aí vocês podem executar esse comando. Eu já instalei todos. Vocês podem ver aqui no package.json que está tudo instalado. React Redux, React Router Doom e React Strap. E o Bootstrap está aqui em primeiro. Vamos lá. A gente não vai mexer mais no package.json. A gente vai mexer diretamente aqui com o nosso app. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar aqui, primeiramente criar uma pasta, aqui dentro do CRC, no folder, e eu vou colocar aqui screens. E a gente pode criar também outra pasta aqui, components, mas eu não vou criar aqui por enquanto. E aí dentro de src a gente vai criar um arquivo JS chamado route.js, e nesse arquivo route.js vai ter as nossas rotas, tá? Então, em vez de aqui eu estou carregando e aqui dentro eu vou carregar um arquivo de routes, vou chamar esse componente route, que vai carregar os outros componentes, trazendo com que as rotas fiquem através da barra assim do navegador. Então, vou mostrar isso aqui na prática para vocês aqui. Então, primeiro vocês vão criar esse arquivo de rotas, né? Ele é bem simples, não é uma coisa muito complexa. Primeira coisa que você vai ter que fazer é import react from react. O teclado não tá configurado corretamente. React ponto e vírgula. A gente vai colocar um import aqui também das dependências que a gente vai pegar do Router Doom, que é o browser router switch route from React Router.
É isso, beleza. E eu vou import. Aí aqui, por enquanto, eu vou deixar essa parte aqui para depois, que a gente vai fazer essas duas partes. E a gente vai criar aqui uma função que vai funcionar como se fosse um componente, né? Export, default, function, routes. Está criando uma espécie de componentes, mas em vez de a gente criar uma classe, a gente cria uma function e vai funcionar da mesma maneira que como se fosse um componente. Return. E aí dentro desse return, a gente vai ter a nossa configuração de rota. E aí, aqui a gente vai colocar um browser route. Beleza. E aqui a gente vai colocar um switch. Como que funciona? Ele vai funcionar como se fosse à medida que a gente vai colocando as configurações do browser route, o switch é para mudança, e cada vez que eu clicar numa barra, por exemplo, colocar o barra, ele vai para o home. Se eu colocar barra all user ou products, por exemplo, ele vai para carregar o componente que eu colocar aqui na rota, tá? Então eu coloco aqui route, path. Eu vou colocar aqui igual a barra, que vai ser a nossa home, exact component igual a home. Aí o que vai acontecer? Antes da gente criar nossas rotas aqui, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir aqui identificar essa variável home, muito menos a próxima rota aqui que a gente pode copiar aqui, essa linha de código. Ele não vai conseguir encontrar essa outra rota aqui. Por quê? Nós não criamos ainda os componentes aqui dentro do Screens. Então nós vamos ter que criar esses dois componentes aqui para dar continuidade nessa parte das rotas. Então basicamente, só para poder explicar, o switch aqui vai trocar à medida que eu colocar na barra home aqui, nada na barra, ou seja, localhost, etc. Ou vamos supor, se o startdev fosse feito em React, startdev.net, ele vai direcionar pelo componente home. Se ele for para all users, ele vai para o componente list users. Aí esses componentes não existem, por isso que o VS Code aqui está dando erro. A gente pode salvar e agora a gente vai ter que criar os nossos componentes para que não dê erro aqui nessa parte de rota. Então vamos dentro criar esse arquivo da pasta screens. Nós vamos criar dois arquivos aqui, o home.js e o list user, new file, list user.js. Beleza. Aí dentro do home a gente vai criar só uma página bem simples aqui de React. Não vai ser uma coisa muito complicada. Deixa eu ver aqui como que tá isso aqui. Ele criou aqui, eu vou criar de forma diferente. Eu vou pegar pegar essa linha aqui. A gente precisa ir em todas, né? E vai estar aqui. Beleza. E aí a gente vai precisar aqui no home, import. E eu vou colocar aqui o link. Esse link aqui funciona para eu passar de uma página para outra. Eu vou fazer isso através de um botão. Vou criar um botão e vou passar de uma página para outra. Então, por isso que eu estou importando esse link from React Router. React Router. Beleza. Agora eu vou criar aqui uma função de novo, igual a gente criou aqui no route.
bem parecida. Eu vou copiar isso aqui, porque a gente já tem isso pronto, né? E aí a gente não vai chamar routes, aqui vai chamar home, né? Home. Claro que tem jeito certo de escrever. E aqui a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez lá no... vou digitar return. E a gente vai colocar aqui, e aqui dentro a gente vai colocar o nosso primeiro HTML que a gente vai trabalhar aí. Então, só para exemplificar para vocês aqui, eu vou criar aqui uma div. Então, para chamar uma classe de CSS, você tem que colocar class name, container, e aí você vai colocar aqui container. E esse vai ser o nosso container. Ele já cria aqui a div aqui pra gente. Beleza. Depois a gente vai criar aqui, eu vou criar aqui somente um link. To. E aí, nesse link aqui a gente vai poder colocar aqui all users. Mas aí a gente vai precisar fazer outras coisas aqui. Vou colocar aqui um H2, um H1. Vou colocar um H1. Welcome to start dev React course. Aí ele vai renderizar isso dentro da página da rota que a gente colocou aqui. Então, se você vier aqui na barra para o home, vai renderizar o home. Então, como ele já existe aqui, já posso dar até o import, ou vamos ver se o React, o VS Code vai conseguir aqui dar um autocomplete aqui pra gente. Vamos ver se ele consegue. E aí ele já faz o import aqui, home. Beleza? E aí o list user a gente vai usar de forma diferente. Primeiro eu vou terminar de fazer aqui o home. Eu quero colocar um button aqui. Então button, se você conseguir ver aqui, já tem um autocomplete. O class name. Ele vai ser um tipo button. E aí, quando list all users. Aí o que acontece? Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa variável link aqui, que vai chamar o nosso router all user, nosso componente all user. Só que o nosso componente list user eu vou fazer de forma diferente. Eu vou fazer ele de forma que ele seja um componente, e aí eu vou importar outras coisas aqui do React. É o fragment, minúsculo fragment, e vou importar também o component. Beleza, e tem mais algumas coisas que eu vou importar aqui, mas essas são do React Strap. Então o que acontece? Eu vou fazer um monte de imports aqui, eu vou dar copiar e colar, porque eles são bem longos, e a parte do HTML também. Eu vou salvar todos esses componentes. E aí agora eu vou criar a nossa classe. Então, a gente vai usar o Redux nesse componente, então eu vou criar ele como React Component, entendeu? Então, por isso que eu vou criar aquele de forma diferente. Não vou criar como function, vou criar como um componente. Users extends
a React. Meu computador está um pouco lento e aí eu estou tendo um pouco de dificuldade para conseguir escrever, entendeu? Então esses nav bar, nav link, a gente não vai usar por enquanto, a gente vai usar só o card. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse... só vou colocar aqui o render, porque isso aqui é obrigatório, senão não vai compilar. E eu vou deixar aqui o render, e dentro desse render eu vou ter um return, e aqui vai nosso HTML, beleza? Eu vou colocar um ponto e vírgula. Então por enquanto aqui a gente vai colocar somente uma div, e aí eu vou colocar list users, tá? Somente isso. Vou deixar os imports aqui que a gente vai precisar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o import aqui de list users. Vamos ver se vai dar users, se vai dar para... se ele vai dar o autocomplete. List users. O meu computador tá muito lento. Não é pouco não. Eu preferi fazer assim, porque tá difícil. List users. E ele não vai vir da home, vai vir do list users do arquivo. Então fiz os imports aqui. Teoricamente isso aqui vai funcionar, ele vai chamar o home. Então a gente vai dar vai executar aqui o comando para rodar a aplicação. Vamos dar aqui um yarn start. Se der algum erro, a gente corrige. Dentro aqui, quando a gente coloca esse export default function, a gente precisa colocar um export default aqui também no list user, senão ele não vai funcionar, entendeu? Então a gente cria aqui a classe, mas a gente tem que colocar um export default list user para que o React entenda que isso aqui é um componente, tá? Então a gente ficou faltando, ele deve ter o erro ali, ficou faltando isso. Vamos terminar de ver aqui a compilação. React Router do Home. React Router. Eu coloquei sim esse React Router do errado. Deixa eu ver aqui no routes. Router do. Beleza, galera. Eu fiz algumas coisas erradas aqui na rota exact component nessa primeira linha, e aqui na segunda linha não tem o exact, então ele chama aqui o list users. Outra coisa que eu coloquei aqui dentro do index.js, nós importamos aqui o Bootstrap. Existe import Bootstrap, vocês podem até perceber que o botão fica um pouco diferente aqui. Vou ficar um pouco indiferente do que vocês estavam vendo, entendeu? Então se vocês clicarem aqui list user, carregou o componente aqui list users, beleza. Agora o que a gente vai fazer no nosso para completar a aula de hoje? A gente só vai listar usuários. Outra coisa que a gente tem que estar com nosso back-end funcionando aí. Então deixa eu ver aqui só no terminal, ver se ele está rodando também. Deixa eu ver aqui qual que era o... eu quero... Ctrl C. Clear. Eu quero colocar nossa aplicação para rodar. Yarn Dev, né? Yarn. Colocar a aplicação Node para rodar. Beleza, estamos com a nossa aplicação Node rodando. Agora a gente vai vir aqui dentro do list users,
vai adicionar esse construtor aqui, que eu acabei de criar ele aqui, quando estava tendo alguns erros, e eu criei ele porque eu estava achando que esse aqui que era o problema. Então você vai criar aqui um construtor. Nesse construtor você vai passar o props. O que é o props? Props são variável global do componente que você pode utilizar dentro de todo o componente. Você pode passar props de um componente para o outro. Então criamos aqui nosso construtor. Então a gente vai ter aqui um this.state que vai ter uma lista aqui que é um array de user, tá? E esse user a gente vai pegar o JSON lá do nossa API e vai renderizar na tela. Outra coisa que eu quero fazer aqui, que eu vou fazer um pouco mais rápido, que eu vou deixar aqui o espaço para vocês, o tempo para vocês copiarem. Eu vou copiar aqui essa parte do HTML, porque essa parte eu sei que é muito importante, mas se a gente for digitar, a gente vai demorar um tempo um pouco maior. Então eu vou apagar isso aqui que a gente criou. Eu vou criar aqui essas três colunas aqui. A gente vai colocar aqui fragment column. Depois eu vou dar uma indentada nessa tela para facilitar, né? Então não tem essa aqui não. E aqui a gente vai ter um fragment. E aí a gente vai indentar isso aqui. Eu vou deixar sem estar indentado porque isso aqui é importante. Então aqui dentro do column a gente vai repetir aqui todos os nossos usuários. Então aqui a gente vai criar um card. Então antes de criar o card a gente vai ter que iterar o nosso array de users. Então eu vou criar aqui um arrow function constant this ponto state ponto users, que já está lá, users map. Vamos criar aqui um map. Esse map vai fazer a iteração entre esse array e vai criar várias colunas com cards lá do Bootstrap, do HTML5 Bootstrap, com o nome do usuário e alguns botões ali para a gente fazer o CRUD dele, tá bom? Vamos deixar assim e a gente vai vai fazer assim, e a gente vai colocar aqui user, e a gente vai colocar um arrow function, tá? E aqui dentro a gente vai colocar outra coisa assim. E aqui dentro dessa arrow function a gente vai colocar nosso card. Eu vou deixar aqui o card, vou copiar ele aqui e vou deixar o tempo para vocês copiarem aí, porque essa parte aqui é só questão de HTML mesmo. Beleza. Aqui no final a gente vai deixar assim mesmo, tá correto. É só questão de indentação mesmo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para você é o style. O que acontece? Eu quero que essa div aqui, que esse card tenha um determinado CSS. E aí eu vou colocar esse CSS, em vez de colocar no arquivo CSS, eu vou colocar dentro do meu próprio componente. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser esse div style, uma constante com as informações de CSS que eu quero para esse card, tá? Então vou clicar aqui const div style igual, e aí a gente coloca aqui informações de CSS, widget 25 rm vírgula margem 2 pontos. Opa, tem aqui, isso aqui não é aqui não. Isso aqui, ponto e vírgula, porque é uma constante. E aí faltou aqui colocar 20 px. Então a gente colocou aqui uma margem e um widget. Essa configuração aqui, 25 rm, eu peguei no próprio site do Bootstrap, que eu estava querendo colocar
de um tamanho que fique mais bonito na tela. É claro que depois a gente vai aprender um pouco mais durante os treinamentos. Se você for meu aluno do curso pago, a gente vai aprender mais sobre CSS, mas é uma maneira de você criar aqui um style dentro do seu próprio componente, em vez de criar um CSS separado. É claro, se eu criar uma classe e dentro dessa classe aqui no CSS eu colocar essas mesmas informações, vai funcionar do mesmo jeito. Eu só estou criando aqui para vocês saberem que existe essa possibilidade. Eu vou tentar identar aqui o código. Deixa eu ver se identou. Beleza, identou. Aqui no Mac é Shift Alt F, e do Windows deve ser outro comando para identar. Então eu já identei aqui. A gente já está com toda a configuração aqui do nosso card, do que vai renderizar na nossa tela. Vamos voltar aqui para o Node, pro React, para ver se está dando algum erro. Não deu nenhum erro, mas o que está faltando? Tá faltando, o que está faltando aqui? Eu já criei toda a parte de HTML, toda a parte do Bootstrap aqui com as configurações de Bootstrap, card, style, tá vendo? O card, class name. Lembrando que não é class, aqui no React é sempre class name, tá? E não é class. Então toda vez que você pegar a documentação lá do Bootstrap, vai ter que trocar o class por class name. Então o que está acontecendo? Não vai acontecer exatamente nada. Se a gente poder vir aqui, a gente vem aqui na nossa lista aqui, voltar para o home. A gente volta para o home. Vou voltar aqui para o home. E não vai acontecer exatamente nada. Nada de nada. Não vai carregar nada. Por quê? Porque a gente não fez o fetch, a gente não pegou as informações do nosso back-end, entendeu? Para isso, a gente vai criar uma função chamada fetch. Durante o nosso treinamento, nós vamos usar o Axios, vou fazer o possível para usar o Axios em vez de usar o fetch, mas eu vou criar aqui com o fetch, criando uma promise, para vocês verem que é possível utilizar o RxJS, o promise e todas as funcionalidades do ActionScript 6. Só que existe uma funcionalidade nova no ActionScript 7, que é o Async Await, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Primeiramente eu vou fazer com o fetch para vocês verem como que funciona mais ou menos. E vocês podem, em vez de usar o fetch, usar o Axios também. Existem várias maneiras de você pegar informações da API. Então primeiro a gente vai, depois do construtor aqui, a gente vai criar uma função aqui que chama component did mount. Beleza? Já está aqui com autocomplete. Aí a gente faz assim. E aí a gente vai criar uma função chamada fetch. Fetch. Beleza. E a gente abre aqui o fetch. E a gente vai colocar aqui a URL da nossa API. http localhost 4000 user. A gente está fazendo uma função por padrão aqui. Se você não colocar nada, vai ser um get, tá? E aqui a gente vai colocar uma promise then, e nessa promise a gente vai colocar o res, que é a resposta que vai vir do servidor, transformar ela para um res.json, transformar ela para um JSON, tá? E a gente tem que colocar aqui como função. Então primeiro pega essa resposta, transforma ela para JSON, e then, aí a gente vai colocar aqui um then, e a gente vai colocar aqui a data, a informação que veio, para transformar aqui, para pegar as informações this.setState, ou seja, eu estou alterando a variável setStates. Bruno, por que você não está usando hooks? Por que você está usando props, states? Eu estou usando isso, apesar de ser uma versão configuração mais antiga do React, é muito importante você aprender isso para suas entrevistas, para o futuro. Que se você tiver uma entrevista, ele te perguntar, ou se tiver que fazer um desafio, e você for usar o Redux ou qualquer outra coisa,
é importante você saber as coisas que vieram antes do React, antes do hooks. Então eu não estou usando hooks dessa vez, mas eu posso criar depois uma videoaula sobre hooks, como que funciona o hooks, tá? É set state. Aí qual variável que a gente vai setar? A gente vai setar a variável users. E aí a gente vai setar o data, tá? A informação que veio lá da API. E aqui para a gente verificar que está tudo correto, a gente dá um console.log e aí a gente coloca this.state. Opa, deu um autocomplete aqui que eu não queria. State. Users para a gente ver se funcionou ou não. E aí a gente tem que colocar aqui, falta mais uma coisa aqui, o catch. Que se der algum problema, catch console log. E aí a gente vai imprimir o erro, se acontecer algum erro, e saber qual que é o erro. Beleza? Beleza, a gente fez aqui um fetch, que vai, por padrão aqui o fetch vai ser um get, tá? E foi lá na nossa API e pegou os usuários. Então a gente vai voltar aqui, a gente pode ver que já pegou aqui os usuários. Só que ele não pegou como que eu posso dizer, a margem, né, que eu tinha configurado aqui. Div style, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu não entendi por que ele não pegou o style aqui. Eu vou deixar para verificar o que aconteceu. Tá. Eu coloquei com aspas duplas e aspas simples. Não sei se é isso, não. Faltou que quando eu identei, gente, só para era esse S aqui que estava fazendo com que a aplicação não desse o espaçamento lá. Agora vai dar o espaçamento. Agora, se a gente voltar lá para a aplicação principal, a gente vai ver que voltou para Home. E aqui na Home vai listar todos os usuários. Então, a gente pode ser que na próxima aula a gente tire essa logo do React aqui. A gente pode criar também um carregando aqui também pro usuário. E a gente vai criar essa mesma coisa para produto, entendeu? Então a gente vai criar esse mesmo componente para produto. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então na próxima aula a gente vai criar essa mesma componente que a gente criou para usuário, para produto. A gente não tem um CRUD completo aqui, os botões estão sem ações, né? Mas eu vou fazer o possível aí para deixar isso pronto. E na próxima aula a gente vai listar os produtos, vai criar uma nova rota e depois a gente vai fazer o login. Eu tô fazendo um pouco fora da curva, que seria certo começar no login, mas eu preferi fazer assim para mostrar mais ou menos utilizando o que foi gerado pelo próprio Create React App, a gente utilizar um pouco. Depois eu vou sumir com essa tela, colocar uma barra aqui de menus no próprio React App. A gente vai proteger as rotas que devem ser protegidas também nas próximas aulas. E é isso aí. Quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo. Muito obrigado.